Estima-se que mais de 4 milhões de escravos africanos vieram para o Brasil. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal, eu sou o João. Eu vou iniciar uma série de vídeos aqui no canal que eu vou comentar os documentários, filmes e séries que eu assisto. Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre o documentário Inconveniências Históricas. São diversos episódios. O episódio de hoje que eu vou conversar é sobre Escravidão S.A. Esse documentário está disponível no Curta-On pela Amazon Prime. Quem é assinante da Amazon Prime, assim, como se diz, né? Paga um pouquinho mais, tem acesso ao Curta-On. Eu adoro documentário, então eu sou meio suspeito de dizer, mas eu resolvi aqui compartilhar com vocês um pouco da minha opinião sobre os documentários que eu assisto. Então esse Curta-On é só documentário. E esse episódio que eu vou comentar aqui é sobre escravidão. Esse episódio, né, essa série documental, ela é apresentada pelo Sidney Aguilar, que é um historiador, e os diretores desse documentário é o Belisário França e Pedro Nóbrega. Eu achei um documentário muito bacana. Mas eu vou comentar aqui com você o que eu achei desse documentário e eu recomendo muito assistir. Depois eu vou deixar o link aqui, quem quiser pode acessar lá. E eu vou tecer alguns comentários sobre esse documentário. O que eu queria dizer é o seguinte: o escravismo ele era uma prática econômica, tanto na antiguidade clássica quanto na era moderna. Quando eu falo era moderna, é usando o século XVI em diante. A escravidão na antiguidade clássica, ela se diferencia na época moderna. Aqui no canal tem uma entrevista com um historiador, o Felipe, que ele fala sobre a escravidão no Império Romano. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode acessar, vou deixar o link aqui também. Porque na antiguidade clássica, a escravidão ela se diferenciava por diversos motivos. Primeiro, existia escravidão por dívida, escravidão por guerra, que era escravidão espólio de guerra, escravidão por nascimento, enfim, diversos modelos de tipos de escravidão. Na era moderna, a escravidão ela se destacou por outros motivos, principalmente por uma questão econômica, por uma questão religiosa e de inferioridade racial. Então isso explica um pouquinho sobre a escravidão, né, da escravidão na antiguidade clássica para a escravidão na era moderna. Esse documentário ele tem diversos entrevistados que eu achei muito bacana, que são especialistas no assunto. Eu gosto muito do documentário, então eu acho muito interessante quando traz diferentes pontos de vista. Eu também estou começando a questão de produção de documentário. Caso você queira assistir um documentário que eu produzi, que é Newton Prado, Herói Lemense, vai estar aqui no canal, ou o link na descrição, você pode assistir lá. Os entrevistados desse episódio, né, escravidão, é o Sidney Chalhoub, que é um dos maiores especialistas sobre escravidão no Brasil, tem diversos livros dele escritos, Sociedade Febril, vale muito a pena a leitura dos livros do Sidney Chalhoub. Tem entrevista com o Pedro Puntoni, que é um especialista no tema também. Tem entrevistas com o Ailton Krenak, que é um ambientalista, um filósofo indígena no Brasil. E tem também depoimentos da Inaê Lopes dos Santos, que ela também fala sobre a questão da democracia racial. Muito importante essa análise. E assim, que eu julgo importante são diversos fatores que eles teceram no decorrer desse documentário. O Brasil foi a principal colônia escravista da América. 40% de todo esse montante de escravos que vieram para a América, 40% vieram para o Brasil, principalmente no Porto de Salvador, depois Recife e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, principalmente no início do século XIX. E eu achei muito legal, porque no grande público, né, a população, elas falam muito da escravidão negra, né, do escravo africano, mas nós esquecemos que no Brasil existiu a escravidão indígena. Então ele fala muito sobre essa questão da escravidão indígena, que no início dessa apropriação colonial, né, a moto passando, oh meu Deus do céu, a moto passando, desculpa pessoal, é a moto, voltando aqui, da escravidão indígena,
essa apropriação, né, início da exploração colonial, os indígenas vão ser utilizados como mão de obra escrava. E, e uma região que vai se destacar muito no fornecimento de mão de obra escrava indígena é São Paulo. E quem vai ter um papel muito importante são os bandeirantes. E quem consumia muito essa mão de obra indígena era o São Paulo, era o Rio de Janeiro e depois regiões do Nordeste. E o indígena, quando você for ler essa nomenclatura, né, se for ver sobre a escravidão indígena, eles eram conhecidos como negros da terra. Né? E é muito interessante, que eu vou deixar aqui a indicação para vocês, desse livro aqui, Negros da Terra, de João Manuel Monteiro, que ele fala sobre essa questão da escravidão indígena no Brasil, que é um tema assim, que é um pouco desconhecido da grande população. Então eu acho muito importante. Ele fala sobre São Paulo, sobre essa economia primitiva de São Paulo, e também, que depois verso um pouquinho com o livro, que eu achei interessante, que é o papel dos bandeirantes. Quem que fazia esse apresamento de índios eram os bandeirantes. Então, os bandeirantes com as entradas, com as bandeiras, com as monções, né, que são quando a gente estuda lá na escola, né, elas tinham primeiramente o intuito do quê? De aprisionamento de indígenas para atender essa ótica econômica que estava sendo estabelecida no Brasil colônia, e também a questão da busca de pedras preciosas, que era grande, assim, a megalomaníaca de Portugal era encontrar pedras preciosas, que foi totalmente o contrário da América Espanhola, né? E é muito interessante que foi esses bandeirantes, com esse processo de aprisionamentos de indígenas no interior do Brasil, que eles vão desbravando esse Brasil desconhecido, né? Criando novas fronteiras. E depois esses caminhos vão se tornar diversas rodovias no interior do Brasil. E em 1570 existe uma lei já que legitima a escravidão dos indígenas no Brasil. E é muito importante porque depois os indígenas, no século XVII, eles vão ter um grande protetor, que são os jesuítas, que são a construção dos aldeamentos. E essa escravização, escravização indígena, ela poderia ser feita na questão da guerra justa, que era aqueles indígenas que não se rendiam, e também de resgate. É muito importante essa questão do aprisionamento dos índios. Eles falam um pouquinho no documentário sobre essas bandeiras de preação, né? Que é elas que vão originar as nossas fronteiras e a expansão do território, principalmente no momento da União Ibérica, que é 1580 a 1640, que é o momento que Portugal se une à Espanha, né? É uma parte interessante da história do nosso país. E eu acho muito legal que ele começa a fazer uma dualidade da escravidão indígena para a escravidão negra, e quebra um pouquinho esse paradigma, porque a escravidão indígena acabou, porque o índio não se adaptava. Não é isso aí, a questão é uma questão econômica, é uma ótica econômica. Uma coisa que inviabilizava muito a escravidão indígena, principalmente, era a epidemia sobre a população indígena, né? Os indígenas não tinham anticorpos como os brancos, né, os portugueses e os nativos, né? E também os indígenas tinham um conhecimento do território muito grande. Vale destacar que boa parte desses bandeirantes que iam depois desbravando esse interior do Brasil, eles iam através dos caminhos dos índios, né? Então isso é muito importante. E nesse momento do século XVII, o engenhos de açúcar no Nordeste se torna uma atividade muito produtiva. E automaticamente já estava sendo inserido ali escravos africanos. Então, o comércio africano ele se torna mais vantajoso dentro de uma ótica de mercado. Então você vai ver que até a coroa portuguesa ela vai lucrar com essa ótica de comércio de africanos no tráfico atlântico. Então isso se explica o porquê do abandono da escravidão indígena. Depois vai ser proibida depois a escravidão indígena. E é muito importante porque quebra essa ideia que existe sobre a escravização indígena. É uma questão de mercado, uma ótica econômica. E também uma coisa muito importante, que o branco jamais seria escravizado. Então, porque o índio era branco, né? Então aí a gente entra a questão da cor da pele e outras coisas nesse sentido. Então é muito interessante
essa análise que eles fizeram no documentário, que vale a pena eu comentar aqui com você. E analisando essa questão da escravidão no século XIX, desses 4 milhões de estimativa, né, de 4 milhões de escravizados que vieram para o Brasil, eles, boa parte deles, o maior percentual veio, é o vigia, pessoal, desculpa aí, é o vigia. O maior percentual veio na primeira metade do século XIX, entre os anos de 1800 e 1850. E é totalmente contrário, porque em 1807 a Inglaterra já proíbe o tráfico de africanos no mundo, né? E é justamente nesse momento que o Brasil recebe a maior quantitativo de africanos aqui no Brasil. E é justamente nesse momento que surgem os movimentos abolicionistas, enfim, até 1831, que é a proibição do tráfico africano no Brasil. Até uma das medidas para o reconhecimento da independência do Brasil seria que o Brasil acabasse com o tráfico de africanos. Em 1831 há essa proibição. Então, de 1831 a 1850, todos esses escravos que vieram para o Brasil, eles eram contrabandeados. Então, é muito importante a nós falarmos sobre isso. E uma questão que eu achei interessante, que foi indagado nesse episódio, é sobre a questão da a justificativa do porquê da escravidão em pleno século XIX. E uma das justificativas foi o quê? A defesa da propriedade privada. O escravo ele era uma propriedade. É muito importante salientar, enfatizar que, por exemplo, assim, o escravo ele era dado como espólio, ele entrava no inventário, ele era garantia de crédito, ele era garantia de empréstimo. Então, ele era muito complexo, né, essa sociedade escravista. E eu gostaria de comentar aqui que tem um livro chamado Cartas de Erasmus, que era um pseudônimo que José de Alencar usava, que ele enviava cartas ao imperador Dom Pedro II, criticando o imperador Dom Pedro II, mas ao mesmo tempo, nessas cartas, ele falava sobre a questão da escravidão, porque pós 1860, essa questão do fim do trabalho escravo no Brasil, ela se torna muito evidente. E José de Alencar, isso mesmo, que escreveu o Guarani, entre outras obras, ele era um defensor da escravidão. Então ele fala, ele compara por que a escravidão tinha que ser mantida, ele fala sobre a questão cultural, como que ia se abolir algo que não foi implantado por lei. Ele falava sobre diversos fatores, comparava a escravidão no Brasil com o operariado inglês, que a gente for analisar, se você for estudar, se você ver aquele vídeo Germinal, você se surpreende, era quase uma escravidão também. Então ele fala muito sobre isso, é muito interessante ler as cartas de Erasmo, depois se você puder ler sobre essas cartas. E eles dão um dado muito interessante, que em 1872, que é o censo, né, foi feito o censo em 1872, que para cada 4 pessoas negras no Brasil, 3 viviam em liberdade. Em certo ponto era por isso que José de Alencar questionava essa questão cultural da escravidão, que ele acreditava que a escravidão ela ia acabar por si só, devido às diversas medidas emancipatórias que teve no Brasil naquela época, a lei do ventre livre, entre outras. E a autora Inaê, ela tem uma fala no documentário, que ela fala assim, que a escravidão ela era institucionalizada na sociedade brasileira, e que a escravidão ela tinha que ser vista tanto no prisma pelo escravo, quanto pelo o senhor do escravo, né, o proprietário do escravo. E eu deixo aqui com vocês uma indicação de leitura, que é o livro Os Meus Romanos, da Isa von Binzer. Ela foi uma preceptora que veio para o Brasil, tipo uma professora, educadora, né? Os grandes fazendeiros contratavam essas mulheres para ensinar francês, italiano, piano. Era uma educação domiciliar. E ela se comunicava com uma amiga dela lá na Alemanha. E ela, nessas cartas, ela falava sobre o cotidiano nessa fazenda. E é muito interessante, porque ela dá diversos questionamentos dessa sociedade. Ela fala sobre que ela achava que ia encontrar escravos
se revoltando contra os seus senhores, e quando ela chega no Porto de Santos, ela vê um cocheiro bem vestido, bem educado, que vai receber ela. Ela fala que quando no aniversário dela, ela recebeu um escravo como aniversário. Olha só, ela achava um absurdo isso. Isso em 1885. E ela faz um questionamento muito importante, que é que ela ficava pensando como estava se emancipando, né, as questões, as leis sobre o fim da escravidão no Brasil. Ela se questionava como que essa sociedade ia sobreviver com o fim da escravidão, porque ninguém se trabalhava, ninguém queria trabalhar em trabalho pesado. Então é muito interessante o relato da Isa von Mises sobre o Brasil, entre outros viajantes que passaram. Assim, a minha análise sobre esse episódio de escravidão eu considero muito bacana, muito interessante, mas o que eu achei muito legal é a questão de eles terem abordado a escravidão indígena, que é um assunto que está fora dos holofotes. Tá bom? Se você assistiu esse documentário, esse episódio, comenta aqui ou indique outros documentários que eu possa assistir aqui, e até o próximo vídeo do canal. Um abraço.